Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar através da internet. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Anote aí, Robson Carvalho, aperte no sininho para ficar bem informado, porque todo dia tem notícia, comentário e opinião. Além de entrevistas como as que vamos fazer agora, né, nesta Sexta da Saúde, com o Dr. Yuri Galeno, que é médico endocrinologista e conosco vai falar a respeito de um tema muito importante, que é a relação que existe entre o sexo, a atividade sexual para homens e mulheres e os hormônios. Dr. Yuri Galeno, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. É sempre um prazer poder participar e contribuir. Prazer tê-lo conosco. E é a primeira pergunta. O que é que hormônio tem a ver com a relação sexual, seja no caso de homens ou no caso de mulheres? Pois é, Robson, isso aí é algo extremamente profundo, essa relação do hormônio com a atividade sexual, tanto em homens como em mulheres, e isso é algo que começa desde a vida intrauterina. O hormônio masculino e o hormônio feminino, quando começam a atuar no cérebro, tanto do feto masculino como feminino, ele começa a moldar esses cérebros para determinados padrões de conduta. Isso pode Padrões ser de conduta e de quê, doutor? de conduta e de comportamento, De né? comportamento, né? A gente tem evidências, inclusive, na neuroanatomia, mostrando isso. As conexões cerebrais femininas, elas são muito mais complexas, existem mais circuitos que comunicam os hemisférios cerebrais femininos. Isso é o que popularmente as pessoas chamam de intuição, o sexto sentido feminino, aquela percepção maior do detalhe. Isso é uma ação direta da atividade hormonal feminina, do estrógeno, que é o hormônio feminino, no cérebro dos fetos em desenvolvimento. Então, é algo que molda a anatomia na vida intrauterina e que, no futuro, vai determinar alguns padrões de comportamento e de atitude que a gente também vê no dia a dia da mulher. Essa complexidade do sistema reprodutivo feminino, que funciona como uma espécie de ciclo, né? Você tem ali oscilações hormonais ao longo do mês, que também vão determinar o comportamento sexual da mulher. E não só baseado nesses ciclos, né, hormonais, mas também baseado em circuitos que são extremamente complexos e que acabam resultando nos padrões que a gente vê no dia a dia, né? A interação sexual feminina, ela é muito mais complexa, depende de muito mais fatores do que a masculina. E quando a gente pensa na atividade sexual em relação às mulheres, doutor Yuri, de que maneira, na prática, esse hormônio intervém gerando um tipo ou outro de comportamento? Que comportamentos são esses que podem ser diferentes a depender do hormônio? O hormônio, ele é um dos fatores que responde pelo desejo sexual feminino. Via de regra, a mulher tem dois hormônios principais que vão atuar nessa questão do desejo, que é o hormônio feminino, conhecido como estradiol, e o hormônio masculino em menor quantidade, que é conhecido como testosterona. A mulher tem, em média, 20 vezes menos hormônio masculino do que o homem. Então, esses dois hormônios vão determinar esse tipo de comportamento. Isso é uma atuação do hormônio no neurônio. É um mecanismo que a gente chama de chave fechadura. Ele vai se ligar ao neurônio e vai determinar a ativação de determinados grupos de neurônios que vão resultar no comportamento do ato sexual, no desejo, no que a gente chama de libido, né? Em toda a interação que foi aprendida ao longo da vida, ela pode ser reprimida ou estimulada através dessa conexão de chave fechadura do hormônio com o neurônio feminino. Ou seja, por exemplo, uma mulher pode sentir mais ou menos desejo, pode chegar com mais ou menos facilidade, ou até não ter o orgasmo, por exemplo, de acordo com a influência dos hormônios. Perfeitamente. Essa, como eu falei, na mulher isso é uma interação extremamente complexa, depende de vários fatores, mas o hormônio é um dos principais fatores que determina esse tipo de comportamento, tanto é que a mulher na menopausa, ela via de regra tem muito mais dificuldade de iniciar o ato sexual, até por questões físicas mesmo, a falta do hormônio determina ressecamento vaginal, vai determinar também a própria falta de libido, que é uma atuação cerebral, e vai dificultar sobremaneira a mulher atingir o orgasmo quando ela está na menopausa. Muito bem.
Estamos conversando com o Dr. Yuri Galeno, que é médico endocrinologista, falando sobre a influência dos hormônios, no caso dos homens e também das mulheres. Fala um pouquinho em relação à influência dos hormônios nos homens, né? Como você falou, desde do feto, né, ainda na barriga da mãe, tanto o homem Isso. quanto a mulher já começa a receber influências de hormônios que vão determinar comportamentos futuros. E aí eu lhe pergunto, doutor Yuri, no caso do homem, que tipo de influência ou de interferência os hormônios acabam provocando? No homem, essa interação é bem mais simples. Eu explico para os pacientes que o desejo sexual no homem é como se fosse um rádio de pilha. Você tem um botão ali para ligar e desligar, outro para aumentar o volume e outro para mudar de estação. Pronto. A libido no homem são 3 botões, você resolveu. Na mulher é como se fosse aquelas mesas de som bem complexas que você tem vários botões, ou então um comando de um Boeing 747, se você apertar o botão errado, você faz com que o avião caia. Então, Agora, a libido no homem é bem por mais exemplo, simples. pensando nesses botões, né? Como é na hora que a gente pensa nesses botões que são mais simples, como o senhor falou no caso dos homens, né? Que botões são esses, né? Como é que pode Perfeito. haver algum tipo de interação nesse caso? E depois você explica sobre, no caso da complexidade de botões que a mulher tem a esse respeito. Perfeito. No homem, o homem é muito visual. Então, existem áreas no cérebro masculino que respondem a um estímulo visual de forma tão rápida que isso também acaba sendo um problema em relação à pornografia, por exemplo. O menino ele é muito mais suscetível a sofrer o vício da pornografia do que a própria menina, porque essa área cerebral, ela, ao ter a informação visual, ela estimula um centro de prazer, e esse centro de prazer, para você ter uma ideia, é uma reação química semelhante ao uso de determinadas substâncias químicas. De Então, droga. aqui pode, de fato, criar uma dependência, e esse botão que a gente se refere, basicamente, é a visão. O homem, ele vê, né? Ele ativa áreas de memória, áreas de análise cerebral, e ele faz um cálculo matemático rápido e diz: aquela mulher, ela tem condição de reproduzir, tem condição de passar os meus genes. Então, isso nada mais é do que cálculos matemáticos, onde você junta também valores socioculturais que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Você faz o cálculo matemático, vê que é um corpo feminino, saudável, que tem condição de reproduzir os seus genes adiante, e você aperta o botãozinho e diz: eu quero ter uma relação sexual com aquela pessoa. Então, obviamente que existem os freios Quais são os sociais, outros né? botões no caso do homem? Você falou da questão Ah, visual. Quais são os Isso, a outros? visual e o hormônio. A Bom, visual e o hormônio. Quando você tem essas duas interações e um ambiente propício, né? Lógico que entra a questão social. Você não vai querer copular com todas as mulheres que aparecem na rua, porque senão você vai preso, né? Não tem como fazer isso. Lógico que existe o freio entrou social, o juízo para ter controle, né? entra o juízo para frear um pouquinho a coisa. Mas você tem a visão, o hormônio e as suas vivências, as interações sociais. Basicamente, isso deve determinar o comportamento no homem. E quando se pensa, por exemplo, na relação entre duas mulheres ou entre dois homens, como se dá a ação dos hormônios? Muito bem. No homem, o hormônio masculino em si, ele tem uma ação estimulando a libido. Se você injetar hormônio masculino em uma mulher, por exemplo, não se recomenda que faça isso, lógico, mas caso isso aconteça, a libido dela vai aumentar de forma extraordinária. Isso é uma ação que é própria do hormônio masculino, tá? Por isso que você já de cara tem uma das explicações porque a libido no homem, via de regra, é mais alta do que a da mulher. Você tem 20 vezes mais hormônio masculino nos homens do que nas mulheres. Isso determina, em parte, o comportamento masculino, e o hormônio masculino não sofre variações. A produção dele, via de regra, é constante. Nós produzimos, em média, 10 miligramas de testosterona por dia, e isso não sofre variação ao longo do mês, diferente da mulher, que no meio do ciclo, ela tem os seus níveis hormonais mais altos do mês inteiro. E isso coincide, não de forma, não é uma coincidência, é proposital, com o momento que ela ovula. Então, você tem os níveis mais altos de hormônio no momento que ela ovula, justamente para propiciar a cópula e a reprodução da espécie. Então, a mulher tem interação entre o tipo de hormônio que ela tem, via de regra são 3
T2, testosterona, estradiol. Também tem a progesterona na segunda fase do ciclo, tá? Que é um hormônio que costuma reter um pouco de líquido, por isso que elas reclamam que no final do ciclo elas estão um pouco inchadas, e no final do ciclo ela tende a ter menos desejo, se sente menos atraente, é justamente pela interação. Então veja como é complexo na mulher. Depende da quantidade de hormônio, do momento do ciclo e da interação entre esses hormônios. A progesterona, via de regra, vai fazer com que ela tenha menos desejo sexual. O estrógeno e a testosterona vai fazer com que ela tenha mais desejo sexual. Apesar de que existem progesteronas sintéticas que, quando administradas na paciente, pode sim proporcionar um aumento do desejo. Mas eu me referi às progesteronas endógenas, né? As progesteronas... Doutor Yuri, uma outra pergunta. Às vezes se observa que determinados homens ou mulheres fazem utilização de hormônio com o objetivo de ganhar massa muscular, ou de perder gordura, ou de fazer algum tipo de treino específico. Isso provoca alguma alteração do ponto de vista do desejo sexual? Excelente a pergunta. Via de regra, o hormônio que se utiliza com essa finalidade é o hormônio masculino, é a testosterona, tanto por homens quanto por mulheres. Então, você vai ter duas situações paradoxais. Ao usar esse hormônio, via de regra, eles usam doses extremamente altas, doses que, inclusive, são tóxicas, que são prejudiciais ao organismo, diga-se de passagem, né? Só que isso causa, de uma maneira aguda, um aumento do desejo sexual, a ponto de você criar até situações problemáticas, a ponto de você criar comportamentos sexuais inadequados. Isso pode gerar uma diminuição. Inadequado de que forma? O que seria Isso pode gerar, é o que eu ia complementar. Você pode gerar um comportamento inadequado no sentido de se proteger menos, de ter um número maior de parceiras e de ter uma atitude mais irresponsável, mais inconsequente, mais impetuosa. O hormônio masculino tem essa característica de aumentar a agressividade, aumentar a impulsividade. Então, você pode se expor a mais parceiras, se proteger menos e, com isso, uma série de consequências como gravidez indesejada, como doenças sexualmente transmissíveis e por aí vai. Doutor Yuri, nosso tempo está quase chegando ao fim, temos 2 minutos de programa. Eu gostaria que você pudesse, de um modo geral, explicar, né, finalizando para o nosso telespectador, seja homem ou mulher, de que maneira os hormônios influenciam na vida, na atividade sexual das pessoas e se tudo isso apenas está determinado geneticamente, não tem como se fazer qualquer tipo de intervenção, ou se tem solução, remédio, tratamento específico para um distúrbio no caso ou no outro. Ótima pergunta. A medicina hoje ela tem recursos para diagnosticar e tratar os casos de deficiência hormonal comprovada. Esses pacientes devem procurar o especialista e, se for homem ou for mulher e for constatada uma deficiência, existem recursos para se repor esse hormônio e ele ter a sua vida sexual recuperada. O que não pode, como você citou, é o uso abusivo. Isso deve ser coibido, deve ser inibido, deve sempre se alertar para os riscos desse tipo de prática. Mas a conduta seria procurar o especialista em casos de sintomatologia e tratar os casos onde a deficiência for confirmada. Existe também a parte comportamental que você citou, isso pode ser aprendido, tem a psicologia, existem vários especialistas da área de psicologia que podem também ajudar, mas, via de regra, essa terapia ela é multidisciplinar, envolve endocrinologista, urologista, ginecologista, psicólogo, é uma terapia multidisciplinar e existe muito recurso, sim, a gente pode fazer intervenção para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Perfeito. Quero agradecer a participação do Dr. Yuri Galeno, que é médico endocrinologista, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e um momento para as suas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer poder participar e contribuir com o programa. Obrigado, Robson. Obrigado, Dr. Yuri. Um grande abraço para você e para os nossos telespectadores.